Olá, seja bem-vindo a mais um curso TCL, curso em Teologia. A palavra do Senhor, hoje nós vamos falar o ideal do pregador, o ideal do ministro é produzir a vida mais abundante. Ele, o agente ativo de realidade profunda do mundo espiritual. O cristianismo é o sal da terra, destinado a salvar a humanidade das corrupções, a luz para iluminar os intelectos e dissipar as trevas. Mas o cristianismo histórico tem deixado de conseguir a libertação espiritual dos povos, em grande parte porque os ministros de religião não compreendem bem as funções justa e ideal verdadeiro do ministro cristão, exaltando ideal diferente, colocando as coisas subsidiárias no lugar supremo do ministério. O ministro está empenhado com Deus na tarefa gloriosa de desenvolver na humanidade em cada indivíduo a vida espiritual. O ministério é destinado a desenvolver a alma dos povos. Entretanto, o processo material ameaça a vida espiritual dos povos. O pregador tem a tarefa de cuidar do desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. Ele deve estudar e compreender a natureza desta vida espiritual. Deve saber providenciar as suas produções e cultivo. Ele é biologista espiritual e ao mesmo tempo horticultor. Nesses dias, a vida mais abundante é o alvo do cristianismo ideal, do ministro, que inclui a compreensões da natureza de sua tarefa. Esse ideal, como uma estrela, pode guiá-lo através das atividades complexas da vida, ajudando-os seguindo o caminho da verdade, o verdadeiro do seu serviço no reino de Jesus na terra. Jesus falou com autoridade e como os escribas e fariseus, porque tinha ideal diferente deles. A finalidade do ministro, a compreensão clara da sua finalidade, habilita o ministro a distribuir as coisas nas ordens de importância relativa no seu ministério. Nesse sentido, Jesus considerou a vida espiritual dos homens de suprema importância e clareza, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Assim, entendemos que as instituições religiosas são destinadas a servir bem aos interesses espirituais dos homens, ou seja, as instituições devem servir ao homem e não vice-versa. Na história eclesiástica, encontra-se narrativa de perseguições ferozes dirigidas pelas igrejas contra as pessoas que não se conformam com a servidão de suas instituições. A igreja e as outras instituições foi dada o primeiro lugar a muitos homens pelos quais Cristo morreu, sofreram perseguições até a morte por não aceitar a soberania das instituições. E assim, uma coisa eu sempre gosto de falar, que a palavra do Senhor, nós não devemos fazer distinções de dias de comida e essas coisas, mas devemos sim respeitar se alguma pessoa, se ele tem como, acredita que se ele comer aquele tipo de alimento vai ser pecado, ou se ele não guardar aquele dia, ou se ele não fazer isso, não fazer aquilo, vai ser pecado. Depende de religião e depende de um modo de entender. Então assim, nós não estamos aqui para falar que a igreja X é melhor que Y, mas nós estamos a falar
sobre Jesus. Jesus deixou claro que nós não fazemos distinção de dias ou dias, e de comida ou comida, mas quem faz, nós estamos todos os respeito, e se eu for na casa de uma pessoa, eu vou seguir segundo, até mesmo se eu for naquela igreja que faz essa distinção, eu vou seguir aquela doutrina deles, porque eu tenho que ser submisso àquele líder que está ali na frente, com aquele modo de pensar. Ou seja, se eu for numa casa de um parente meu e ele guarda algum dia, eu tenho que respeitar ele. Se eu for na casa de outro líder ou que ele venha eu vou ter que respeitar e seguir do jeito que ele pede. E se for na minha casa também, eu vou respeitar ele, porque eu entendo que ele também tem o modo de pensar, eu respeito também. Então é por isso que eu dou muito certo com várias denominações, e vários tipos de denominação vêm até a mim, e nós damos muito certo, porque eu aprendi a respeitar eles, aprendeu a respeitar a mim. Então assim, nós temos o alvo Jesus Cristo, porque não existe 2, 3 céus, existe só um céu. O cultivo espiritual, o ministro deve possibilitar ao ouvinte o cultivo espiritual. Em primeiro lugar, o seu valor se calcula pela estatura espiritual dos homens, que os seus ministérios produz aquele que põe um sistema de doutrina ou de teologia, ou as ordenanças, ou qualquer outra instituição, acima do espírito do amor a serviço ao bem do homem. Anula o seu ministério. Jesus apregoou todo o seu esforço para o bem-estar físico, intelectual e espiritual dos homens nesse mundo, e a sua salvação eterna. Se ele tivesse colocado as instituições em lugar supremo no seu ministério, teria condenado o cristianismo e a ser uma mera seita judaica. Foi por causa dessa atitude de Jesus que ele sofreu o antagonismo dos judeus. Antagonismo que culminou a sua morte. A Universidade das Religiões de Jesus se manifestou por tornar os homens fundador dos seus cuidados ministerial. A mesma coisa explica a vitalidade do seu ministério. O povo queria Jesus porque ele queria o bem dos homens. A influência desses ideal de Jesus se sente largamente nesse tempo moderno, no grande movimento humanitário do mundo. A servidão do homem é ideal que vai ganhando terreno sempre. O eclesiastismo está condenado. Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Devemos trabalhar para servir o homem, produzir nele a vida espiritual, cultivar em cada um o grande caráter de Cristo. O ministro é o intérprete da mensagem de Deus. Ele deve ensinar a simplicidade e espiritualidade de religiões. O sacerdote exalta o formalismo e o oficialismo e esconde nos símbolos elaborados a mensagem divina. O profeta acentua o espírito de liberdade na religião. O sacerdote ensina a exclusividade, enquanto que os pregadores ensinam o princípio humanitário, quebra os laços de raças e apresenta o desejo de todas as nações com a personalidade unificadora de todos os tempos e povos, e prega a salvação da alma. A sua tarefa é tornar Deus em realidade na vida do homem. Ele deve revelar ao homem a própria natureza humana, compreendendo as necessidades espirituais do homem. O pregador
tem de refletir a vida do homem e as suas necessidades e os meios de satisfazê-lo. Precisa prestar bastante atenção a todas as fases da vida, fazendo do bem-estar do homem o centro do seu ministério. Ele cuida de saber as necessidades de cada indivíduo, simpatizando-se com todas as circunstâncias da vida e procurando servir os seus corpos, intelecto e espírito. O profeta de Deus se interessava pelo bem-estar social, batendo-se a favor das leis justas, de equidade e relação bem ajustada entre as classes sociais a condições que existem atualmente na ordem social, que torna a virtude difícil ao vício, quase inevitável. O crente encontra grande dificuldade nesse meio social em desenvolver o negócio das bases de honestidade. A experiência. O homem de Deus deve falar somente das coisas que conhece por experiência. A sua compreensão da mensagem de Deus é experimental. Ele é testemunha de que tem experimentado e vem revelando os mistérios espirituais. Aqueles que não os conhecem e precisam de luz. Os grandes servos de Deus têm que produzir a vida espiritual no povo, nos povos. Foram homens de experiência pronunciada. Eliseu pediu que uma porção dupla do espírito de Elias viesse sobre ele, enquanto seu mestre fosse levado ao céu. Moisés teve experiência profunda de Deus quando contemplava a sarça que se queimava, mas não se consumia. Saulo, no caminho de Damasco, teve a visão de Deus. Agostinho, na leitura da palavra de Deus, recebeu a natureza divina das necessidades das almas humanas e disse: tu nos formaste para ti o nosso coração, não descanse até repousar em ti. Lutero, na escadaria da igreja em Roma, foi revelado que o justo viverá pela fé. Ezequiel comeu o rolo da palavra de Deus. Depois falou a palavra. O pregador que come a palavra de Deus encontrar-se-á com Deus. Na solidão da comunhão íntima, o que conhece a natureza humana profundamente pode ser um intérprete fiel. Agostinho exprimiu não só ideias, mas a sua própria pessoa. Repreendeu os homens do pecado que ele vencerá na sua própria vida. O ministério precisa da experiência com Deus e da experiência com o homem. Ele atingiu aquela meditação da santa palavra na comunhão íntima de oração, e esta ao associar-se com o seu semelhante na análise de sua própria vida e na sua observância da vida dos outros. O ministro e a verdade. A atitude do ministro para com a verdade deve ser determinada pelo seu ideal cientista trabalho. No laboratório, para descobrir a verdade, é pesquisado a um campo vasto, onde os exploradores buscam a pedra preciosa de coisa escondida e desconhecida à humanidade. O pregador não deve temer a possibilidade de descobertas futuras no campo da pesquisa. Ao contrário, deve estar pronto para receber de mente aberta a revelação da verdade. A atitude dos clérigos que, com as descobertas científicas desde o tempo de Galileu, deve ensinar-se a lição de mente aberta para com a verdade de novas descobertas. Contudo,
O ministério não é um pesquisador primariamente. Procura antes usar a verdade para produzir a vida espiritual do homem. A igreja que procura formular a verdade para produzir a vida espiritual no homem, conservá-lo em credos, dando à verdade o lugar que devia ocupar o homem. Falha ao produzir a vida espiritual. O ministro deve interessar-se pela viva verdade só pelo lado prático, utilizando-se dela para produzir e cultivar a vida espiritual em seu semelhante. A igreja que mais procura formular a verdade em credo se constitui vigias para defesas da fé. Uma vez entregue aos santos, tem menos capacidade para produzir espiritualidade nos homens. Não se deve descontar a ortodóxia, mas é preciso exaltar a praxis de produzir e cultivar a vida espiritual. Primariamente, esta é tarefa principal do pregador e deve ser a sua preocupação constante. Ora, aquele que deseja usar a verdade para produzir, cultivar a vida será um pesquisador verdadeiro. Se há virtude ou motivar o estudo do aluno nas aulas de um colégio, muito mais há em dar motivo fortíssimo à pesquisa do pregador, o motivo mais forte possível para estimulá-lo na procura da verdade. É este produzir a vida espiritual e cultivá-la a tarefa divina, privilégio sublime. Para chegar a semelhante obra é bom não somente saber a verdade de Deus, mas também escolher aquela verdade em particular que se adapta às necessidades de cada caso. Não há tempo nem utilidade em discutir crítica abstrata que não traz êxito prático na vida espiritual. O conhecimento pessoal de Deus em Cristo é a vida eterna. O pregador escolherá o fato evangélico que levarão os seus, semelhante a experimentar até em Jesus e por meio dele a vida espiritual. A teologia era em tempos passados considerada a rainha da ciência. No tempo de renascença, muitos teólogos assumiam a atitude de prevenção e antagonismo à marcha da ciência e das invenções. A teologia perdeu assim a soberania no mundo intelectual. Ela queria suprimir a verdade científica, que não poderia interpretar, e continuou a reclamar a supremacia sem poder mantê-la na vanguarda das marchas da ciência e das invenções. No tempo moderno, ninguém aceita o credo feito pelo teólogo na Idade Média. Pelo contrário, o afastamento é cada vez mais de certos elementos daqueles credos. Os teólogos da Idade Média estudaram direitos. Desde Agostinho até Lutero foi assim, e formularam o credo em termos legais. Hoje, porém, os teólogos estudam a ciência mais que o direito. Usa o termo mais íntimo da vida para exprimir as suas relações com Deus. O método indutivo é mais adaptado que a das deduções. A teologia precisa ser formulada em termos da experiência humana. Não são unicamente o teólogo catedrático dos seminários teólogos que se preocupam com o estudo de teologia. O homem que anteriormente engolia passivamente as pílulas de teologia insiste hoje em conhecê-la, a fabricação e a composição. É o direito de saber se a teologia proporciona
tem em si os elementos que pode produzir a vida espiritual no homem. O grande cuidado do mundo crente nos tempos modernos não é formulações do credo para impor aos povos do mundo. O movimento missionário moderno tem por fim produzir a vida espiritual dos homens em toda a parte. O fim é praticar e não especulativo. A igreja hoje não indaga se o ministro é grande teólogo. Ele quer saber se ele pode edificar nos homens a vida espiritual. Todavia, não se deve desprezar a teologia, a formulação da crença e, essencial, a elevação dos crentes ao lugar supremo do ministério. É contra o verdadeiro ideal do ministro. A sua teologia deve concordar com a sua experiência própria. Ele não deve pregar teologia que não experimentou. A sua teologia precisa de elementos da verdade, capaz de produzir e cultivar a espiritualidade do homem. O ministro e a palavra de Deus. A Bíblia não é Deus, mas apresenta as revelações de Deus. A alma humana, o pregador moderno, precisa assumir a atitude definitiva para com ela. O racionalismo ou cristianismo histórico dos livros da Bíblia tem destruído a crença tradicional de muitos, por um lado, e por outro tem forçado o homem a examinar a base novamente, firmado mais a crença na base da experiência íntima, depois de passar a tempestade do cristianismo das últimas décadas. A palavra de Deus permanece o livro único que é revelado, clara, de Deus em Jesus Cristo, que aponta o caminho da vida espiritual. A humanidade há diferenças de opiniões acerca de datas, autores e outros incidentes, contudo não afeta a unanimidade, o caráter, a missão do livro todo. O pregador não precisa defender a Bíblia contra os críticos. O seu uso de livro sagrado é mais importante do que defendê-la. A verdade dela demonstra a sua vitalidade em produzir a vida espiritual no homem, e isso é a sua melhor defesa. O pregador deve torná-la como instrumento poderoso nas suas mãos para produzir vida espiritual dos homens e seus deveres. Não é literário nem crítico, mas prático. A grande fortaleza inabalável da crença experimental e a garantia contra as devastações dos raciocínios. Eu sei em que tenho crido. A experiência com Jesus habilita o crente a enfrentar o crítico que antagoniza a doutrina da divindade de Jesus. O poder de Jesus experimentado na produção da vida espiritual. Em nós é argumento irrefutável da sua divindade. O ministro, portanto, não precisa ocupar a atenção do seu povo com questões críticas. A preocupações de todos o pregador deve ser o uso da Bíblia para proporcionar à humanidade a vida eterna. O ministro e o sermão. O pregador deve ser o senhor do seu sermão, a pregação e o seu trabalho mais importante do mundo. O sermão deve ser o instrumento eficaz nas mãos do ministro para concordar o sentido espiritual da vida aos ouvintes. Cria inovações, cultiva as almas dos povos. A Ezequiel, Deus mandou ressuscitar os mortos, inspirando pela pregação a vida espiritual. O trabalho do ministro, por excelência, é a pregação, o sermão e o veículo da verdade, que é destinado a produzir a vida espiritual do homem.
O bom sermão é aquele que leva a verdade mais adaptada e mais bem apresentada para este fim prático. Não há dúvida que o sermão é o meio, o principal que Deus usa para a regeneração da humanidade. Mas o sermão é ainda o instrumento nas mãos do pregador para produzir a vida. Se for seco e abstrato, não conseguirá o seu fim. O sermão, na frase bonita, altamente literária, é capaz de atrair mais a atenção para si do que para as verdades que desvia ser contemplado. O pregador precisa pensar muito no ouvinte enquanto está escrevendo o sermão. O sermão que é o bom para o homem letrado muitas vezes é de pouco valor para o de pouca cultura, por falta de adaptações essencial para atingir o seu fim prático. O jovem que estuda o TCL deve adquirir sabedoria da arte de adaptar a mensagem ao saber dos seus ouvintes, e seu fim prático é produzir a vida espiritual no ouvinte. O estilo da sermão deve ser claro como a luz do dia, direto e simples, não obscuro, nem cheio de ilusões. A simplicidade e clareza de estilo são de grande valor. Todos os sermões deviam ser cheios de verdade evangélica. A mensagem do evangelho é de arrependimento do pecado, fé no Salvador, perdão, vitória contra o pecado, o inferno e a morte. O bom sermão deleita o povo que tem fome das coisas espiritual, porque ele leva a comida espiritual. Finalizamos aqui mais um tema. Que Deus te abençoe hoje sempre, você e a tua família. Tem muitas coisas boas chegando por aí. Fique conosco e você vai ver que vai aprender muito.